Ao longo da história, em várias ocasiões, algumas ideias idiotas acabaram se revelando ideias absolutamente geniais. Alguns desses planos e estratégias idiotas à primeira vista acabaram surpreendendo até mesmo seus criadores e marcaram o nome deles na história. Então vem com a gente conhecer alguns episódios pela história, mostrando ideias de que tão idiotas acabaram sendo boas. Número 10. Blefe da ponte. Todo jogador de pôquer sabe que o problema do blefe é que ele nem sempre funciona. Mas em novembro de 1805, os comandantes franceses Jean Lannes e Joachim Murat apostaram tudo em um dos maiores blefes de todos os tempos. Liderando a França na ofensiva contra a Áustria, Lannes e Murat chegaram à ponte Tabor, que estava sob controle do inimigo. Em vez de dar meia volta, Lannes e Murat cruzaram a ponte, rindo alto sobre como estavam felizes com o fato de que o exército francês e austro-russo finalmente terem assinado um tratado de paz. Um tratado de paz que na realidade não existia. Surpreendentemente, os oficiais austríacos acreditaram na história e permitiram que eles entrassem na ponte. Então, um sargento austríaco suspeitou de tudo e partiu para o ataque. Mas Lannes apagou o pavio acendido pelo homem antes que ele chegasse nos explosivos e ainda se sentou em cima de um canhão, fumando um cachimbo e repreendendo o sargento pelo que ele tinha feito. No fim das contas, todos caíram no conto dos comandantes e os austríacos entregaram a ponte para os franceses, confiando no tal armistício que nunca existiu. Em um mês, esse fato provou ter proporcionado uma vantagem enorme para os franceses, que cruzaram para Viena e esmagavam a resistência austro-russa. Acho que alguns austríacos tomaram uma bronca nesse dia. Número 9. Chantagem ideológica na Guerra Fria. Em 1977, a pequena comunidade de Vulcan, em West Virginia, nos Estados Unidos, teve um pequeno problema e encontrou uma solução bem bizarra para ele. A única ponte que fornecia acesso seguro e civilizado à comunidade havia desabado, e o governo estadual estava se recusando a pagar pelos reparos. Então, estando no auge da Guerra Fria, a cidade escreveu uma carta coletiva, solicitando ajuda estrangeira aos inimigos número 1 dos americanos, a Alemanha Oriental e a União Soviética. Percebendo uma oportunidade de envergonhar o governo americano em público, um jornalista russo foi enviado para entrevistar os residentes de Vulcano e compartilhar a sua história com o mundo. Com o constrangimento dessa possível comunista, o governo do estado de West Virginia finalmente forneceu $1.300.000 para construir a ponte. O blefe que parecia idiota acabou funcionando melhor do que o esperado, provando que dormir com o inimigo pode funcionar. Número 8. Um showzinho para distrair. Nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, o exército dos Estados Unidos começou a resgatar prisioneiros de guerra de um violento campo de concentração japonês nas Filipinas. Suas chances de sucesso eram incrivelmente pequenas, considerando o quão brutais os japoneses eram com o tratamento que dispensavam aos prisioneiros. Sem qualquer aviso, os japoneses podem massacrar todos os prisioneiros de guerra sem problemas. Isso significava que o exército dos Estados Unidos tinha que pensar grande ou fora da caixa. Eles então chegaram a um plano. Iriam resgatar os prisioneiros, fazendo um show aéreo à noite. Parece loucura, não é? Bom, quando a noite chegou, o piloto americano de um P-61 Black Widow voou sobre o acampamento, fazendo manobras no ar, para a perplexidade dos soldados japoneses. Enquanto os japoneses se distraíam com as acrobacias aéreas, soldados americanos e filipinos entraram sorrateiramente no acampamento. Quando o sinal foi dado, os aliados lançaram seu ataque, derrubando todas as torres de controle do acampamento em 15 segundos e destruindo os soldados japoneses. Foi só por conta do show improvisado da Força Aérea dos Estados Unidos que mais de 500 prisioneiros foram libertados e levados para casa. Número 7. Desviando bombas com as asas. A Força Aérea dos Estados Unidos não foi a única a brilhar nos céus durante a Segunda Guerra. Os pilotos britânicos também se destacaram, provando sua coragem em 1944, quando os alemães desenvolveram a bomba voadora V-1. Esse primórdio de míssil poderia ser direcionado a um local, como Londres, e lançado sem a necessidade de um piloto. Cada V-1 receberia precisamente a quantidade de combustível para chegar ao seu destino, e quando acabasse, despencaria no chão e iria explodir. Mas a Força Aérea Real da Grã-Bretanha conseguiu encontrar uma fraqueza nessas armas altamente destrutivas. Aviões foram lançados para interceptar as bombas e colocá-las fora de ação, batendo nelas com suas asas. Ao fazer isso, os pilotos britânicos foram capazes de interromper o fluxo de ar sobre as asas das bombas, fazendo com que perdessem o controle e caíssem antes que pudessem chegar ao destino. Balões também foram úteis para interceptá-los, puxando enormes cabos de aço no ar para prender os aviões e bombardeiros que passavam. Eu fico pensando, hoje em dia a gente se impressiona com coisas mínimas como girar uma garrafa no ar, enquanto na Segunda Guerra estavam por aí lançando bombas.
certeza que renderia um belo TikTok. Por mais que fosse muito perigoso para os pilotos, o momento de bater as asas na bomba acabou sendo um sucesso inesperado, explorando uma das poucas vulnerabilidades dessa arma letal dos alemães. Número 6. Garrafas de cerveja como armas de guerra. Tem gente que curte sair na porrada, mas ninguém curte mais do que ele, o sargento Bill Speakman, um soldado inglês que lutou na Guerra da Coreia. Speakman, ou Big Bill, como era mais conhecido graças à sua estatura de 1,80 m, tornou-se uma espécie de celebridade militar por um episódio de guerra. Em novembro de 1951, o batalhão de Bill estava defendendo uma posição na Coreia quando foi cercado por 6.000 soldados inimigos. Big Bill não teve tempo de pegar um rifle e então carregou seus bolsos com granadas. Depois de várias corridas de ida e volta jogando granadas nos soldados inimigos, seus suprimentos acabaram. No calor da batalha, Bill adotou um novo plano. Ele foi pegando a maior quantidade de garrafas de cerveja que podia, além de latas que estavam espalhadas. Com esses projéteis em mãos, ele começou a atacar junto com outros aliados, jogando latas e garrafas nos adversários como se fossem clientes, dando um chilique na frente de uma loja. 4 horas depois, acabou sofrendo umas lesões no joelho e no ombro. Quando o médico que estava cuidando dele virou de costas, Bill saiu correndo de volta para a batalha. Toda essa engenhosidade de atacar um inimigo com garrafas provaram ser suficientes para manter a linha inimiga longe por algum tempo, para que o batalhão se retirasse em segurança. Quando voltou à Inglaterra, Bill foi presenteado com a Victoria Cross, o maior prêmio do sistema de honras britânico, pelo rei Jorge VI. O pior é que ele tinha só 24 anos na época. Se você souber da história de algum outro inglês maluco na casa dos 20 que envolva cerveja e muita coragem, conta pra gente. Número 5. Quase um kamikaze. De todas as técnicas aparentemente idiotas e muito arriscadas usadas por pilotos de guerra durante a história, Robert Clingman fez algo inimaginável. Clingman era um piloto americano durante a Segunda Guerra Mundial. Quando um avião de reconhecimento japonês foi avistado nos céus, o porta-aviões de Clingman estava estacionado. Ele e vários outros subiram em seus caças para derrubar o inimigo. Ao tentar fugir, o piloto japonês começou a voar a altitudes extremas, acreditando na capacidade dos aviões japoneses de suportar grandes altitudes. Em pouco tempo, todos os pilotos americanos, exceto Clingman, foram forçados a voltar ao solo com a altitude começando a falhar os motores. Com o tempo correndo contra ele, Clingman teve que agir rápido, mas as suas armas estavam congeladas. Quase desistindo, ele teve uma ideia maluca. Ele começou a bater na aeronave inimiga com sua hélice para cortar pedaços do avião japonês. Ele foi capaz de cortar o leme do avião inimigo, mandando o piloto e o avião para uma queda estratosférica direto no mar. O mais doido é que o avião de Clingman sofreu danos mínimos e ele conseguiu pousar com segurança para contar a história de suas aventuras no espaço. Número 4. Sapatos de um bootlegger. Entre 1920 e 1933, o governo americano proibiu a venda e o consumo de álcool em todo o país. Mas os americanos não iriam deixar de beber só por conta de uma lei assim do nada. Então várias pessoas começaram a fabricar e distribuir álcool de fabricação caseira, numa prática conhecida como bootlegging. Claro, era algo super ilegal, e era essencial não deixar rastros para não ter o risco de ser pego. Então, para manter as autoridades longe, os contrabandistas começaram a usar patas de vaca. Se tratavam de tiras de metal presas a blocos de madeira esculpidos para se parecerem com patas de vaca, sendo amarrados embaixo dos sapatos. Como os contrabandistas geralmente mantinham seus equipamentos de fermentação e destilação em locais remotos, qualquer pegada humana, se descoberta, poderia alertar as autoridades sobre atividades suspeitas. Mas, ao usar sapatos de vaca, deixava rastros de animais, afastando qualquer suspeita de atividade humana na área e confundindo os oficiais no caso de uma perseguição. Pode até ser legal essa história toda, mas pelo menos hoje em dia a gente pode comprar a bebida que quiser. Conta pra gente o que você acha disso nos comentários. Número 3. A Grande Batalha das Batatas. Em uma noite durante a Segunda Guerra Mundial, no meio do Oceano Pacífico, as batatas desempenharam um papel na história que ninguém esperava que elas tivessem. Elas foram uma arma mortal. Depois de avistar um submarino japonês em uma noite de 1943, o navio destroyer chamado USS O'Bannon entrou em ação. Com a ideia inicial de atracar no submarino, a tripulação desistiu no último minuto, temendo que ele pudesse conter minas explosivas. Acontece que quando mudaram de opinião, o submarino já estava muito perto demais para abrir fogo com segurança com as armas do navio. Então, como diz a lenda da marinha, sem nenhuma arma sobrando, a tripulação do USS O'Bannon começou a lançar o que tinha por perto, que no caso eram as reservas de batatas que estavam no convés.
Os soldados japoneses, presumindo que as batatas eram granadas de mão, começaram a fazer tudo o que podiam para jogá-las de volta, priorizando as batatas em vez de carregar o enorme canhão do submarino. Em meio a esse caos, o USS O'Bannon teve tempo para se afastar do submarino e abrir fogo, antes que as tropas japoneses percebessem, seu submarino tinha afundado, e tudo graças a algumas batatas que serviram para ganhar tempo. Número 2. Explodindo a Lua. Em 1958, no auge da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética faziam de tudo para superar um ao outro no cenário mundial. Uma de suas competições mais conhecidas e significativas para o mundo era a corrida espacial, mas a tarefa parecia difícil demais para os Estados Unidos, enquanto o primeiro satélite, o Sputnik, era lançado pelos comunistas em 1957. A URSS parecia estar assumindo a liderança. Então, em uma tentativa desesperada de vencer a guerra midiática de maneira espetacular, a Força Aérea dos Estados Unidos decidiu explodir a Lua com uma bomba nuclear. Sim, é sério, o argumento era mais ou menos assim. Isso não apenas daria aos cientistas americanos a chance de estudar o efeito de uma explosão nuclear na superfície da Lua, mas também seria uma grande demonstração de poder. A verdade é que é difícil pensar em algo tão malvado quanto destruir a Lua. Mas, apesar de meses de planejamento, o projeto acabou sendo descartado, por medo de uma reação negativa do público, bem como pelo risco de tornar a Lua inóspita para futuros astronautas. Apesar de nunca ter sido concretizado, esse certamente seria considerado um dos momentos mais bizarros e indiscutivelmente idiotas da história mundial. Número 1. A Doce Rebelião. Em 1956, a Hungria estava sob o domínio da União Soviética, e as coisas não estavam indo muito bem. Como era típico das nações que estavam em guerra, a qualidade de vida era ruim e a comida escassa. Indignados com os problemas de gestão dos soviéticos, milhares de húngaros se reuniram em Budapeste para fazer uma rebelião. A união deu bastante certo, e em 10 dias depois, os soviéticos estavam entrando na capital húngara com tanques e soldados armados. Os húngaros não tinham armas próprias e tiveram que improvisar quando eles chegaram. E o que fizeram foi cobrir as ruas com óleo de cozinha, geleia e sabão, de modo que quando os tanques entravam, deslizavam para os lados, sem conseguir tração alguma. Quando os tanques paravam, as crianças locais corriam para os veículos e espalhavam geleia nas janelas, deixando os pilotos cegos. A verdade é que, no fim, essa rebelião não funcionou tão bem assim, mas temos que admirar a valentia que existe por trás dela. Quase que uma ideia idiota acabou funcionando. E aí, qual dessas foi a ideia ridícula que você mais curtiu? Conta pra gente nos comentários. E obrigado por assistir. Até a próxima!